setembro de 2021, estamos na ponta da linha aqui na Rádio Bandeirantes com o cientista político, o professor da USP, José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro, fazia tempo que não mantínhamos contato aqui no Jornal da Bandeirantes. José Paulo de Andrade gostava muito de ouvi-lo, sobre questões importantes da política brasileira, por isso o senhor foi convidado hoje para estar conosco aqui no Jornal Gente e conversar um pouco sobre esse momento que o país vive, um 7 de setembro com manifestações aí para os 4 cantos da nação. Como que o senhor está analisando esse momento da história brasileira? Um bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Olá, bom dia. Sim, é um grande prazer estar de volta à Rádio Bandeirantes. E tinha uma imagem e uma opinião muito positiva do trabalho do Zé Paulo. Era uma pessoa com quem eu tinha grande carinho e relação pela sua importância e pelo seu trabalho. Então eu tenho o prazer de estar aqui de volta. Olha, sobre a conjuntura que nós estamos vivendo, eu creio que nesse momento o Brasil está caracterizado por um paradoxo. Qual é a natureza desse paradoxo? É que tem um grande número de pessoas que são apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, que querem fazer uma manifestação em defesa de direitos, principalmente do direito de expressão. Mas, ao mesmo tempo, para fazer essa defesa dos direitos de expressão, estão se colocando na posição de quem contestam, por exemplo, o funcionamento de instituições que são garantidoras dos direitos, como é o caso do Judiciário, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Há muitas faixas, há muitos cartazes pedindo o fechamento do Congresso, intervenção, demissão dos ministros, do que nós estamos vendo já desde ontem à noite e hoje de manhã em Brasília. Então, esse paradoxo caracteriza, de certa maneira, o momento que nós estamos vivendo. O segundo aspecto dessa conjuntura é que está havendo, pelo presidente da República, que já se declarou candidato à reeleição em 2022, uma apropriação de uma data nacional, que é uma data do país, não é a data de um presidente, não é a data de um candidato, não é a data de um grupo restrito da população. É uma data de todos os brasileiros, porque diz respeito à nossa independência. Eu acho que essas coisas são graves e elas indicam um cenário que não é um cenário positivo, democrático, é um cenário que, na verdade, tensiona a democracia, levanta dúvidas, levanta problemas, e, num certo sentido, com a existência também de fake news, se produzem narrativas que muitas vezes são completamente fora da realidade, são mentirosas, não são verdadeiras, sobre o funcionamento dessas duas instituições democráticas absolutamente fundamentais da democracia, que devem ter a sua autonomia, a sua independência garantidas, que são o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Professor José Álvaro Moisés, bom dia, professor. Obrigada por falar conosco. Hoje é um dia em que nós vamos acompanhar aqui, minuto a minuto, o que acontece nas manifestações em Brasília, em São Paulo, no Rio, nas principais capitais, porque ainda é uma história sendo construída ao vivo aqui também, mais uma vez, nos microfones da Rádio Bandeirantes. O senhor já consegue imaginar possíveis consequências do que acontecerá hoje no país, partindo do princípio que serão manifestações grandes? O quão relevantes, o quão impactantes a gente ainda não sabe, mas se espera uma grande quantidade de presença das pessoas nas ruas. O que é que vem depois, professor? Pois é, olha, Thaís, eu tenho a impressão que depende em grande parte de como o presidente vai conduzir a sua própria participação. Não há dúvida que as manifestações anunciam que serão muito volumosas, muito grandes, tanto em Brasília, agora de manhã, como também na Avenida Paulista, na parte da tarde. Mas o fato de que haja manifestação, se ela for em defesa da expressão de pensamento, de opinião, mesmo que seja de críticas à democracia, não tem importância. Faz parte do jogo democrático, da natureza da democracia. O problema é se nós temos manifestações que falam em nome de direitos, mas que, na verdade, colocam em dúvida e questionam e até anunciam a possibilidade de invasão dos locais onde funcionam o Judiciário e o Congresso Nacional. Se isso acontecer, significa que elevou muito a temperatura política do país e pode ser que
corresponda, digamos assim, a uma estratégia que o presidente está adotando, né, de, num certo sentido, na medida em que percebe o seu isolamento cada vez maior em pesquisas de opinião e na maneira como as pessoas reagem, desde, evidentemente, da maneira como houve o desempenho do governo no que diz respeito à pandemia, mas agora também inflação, economia numa situação muito difícil, dólar muito alto, afetando o cotidiano das pessoas. Pode ser que, neste contexto, a estratégia do presidente seja exatamente de grandes manifestações para mostrar apoio e, com isso, ele entender que pode fazer o que ele quer fora do funcionamento das instituições, da dinâmica das instituições de fiscalização e controle, como são o judiciário e o parlamento. Quer dizer, pode ser que seja uma estratégia, é muito provável que seja uma estratégia para, em face do isolamento em que ele está situado, de alguma maneira obter condições para dizer, veja, eu tenho grande apoio, então eu posso fazer o que quiser, inclusive retomar a tese, por exemplo, do voto auditável, retomar a ideia de impeachment de ministros do Supremo. São coisas muito graves que podem vir a acontecer. Nós não temos total garantia dessas coisas ainda, porque depende muito do tom que o presidente vai adotar nas suas intervenções em Brasília e na Avenida Paulista. Professor José Álvaro Moisés, é o Eduardo.